Primeira questão da nossa primeira avaliação bimestral. De quantas maneiras duas pessoas podem sentar-se em um sofá com 5 lugares? Podemos utilizar o princípio multiplicativo para resolver essa questão. Pensemos da seguinte maneira: primeira pessoa e segunda pessoa. A primeira pessoa, ela vai olhar para o sofá e quantas opções ela tem para sentar-se? Ela tem cinco opções, tem 5 lugares disponíveis para ela. A segunda pessoa já não vai ter mais 5 opções, porque um lugar já está ocupado pela primeira pessoa, então ela só vai ter 4. 5 vezes 4, 20. Então, resposta 20. Assim que a gente resolve a primeira questão. Segunda questão: qual o resultado de 4 fatorial mais 5 fatorial dividido por 4 fatorial? Para você entender melhor essa questão, vamos colocar na forma de fração. Então, eu tenho 4 fatorial mais 5 fatorial, tudo isso dividido para 4 fatorial. Não é necessário fazer as contas, não é necessário desmembrar todo mundo para você fazer aquela multiplicação. Basta você desmembrar esse 5 fatorial que está aqui até o 4 fatorial. Por quê? Porque nós vamos colocar no numerador da nossa fração, nós vamos colocar o 4 fatorial em evidência. Observe que o 4 fatorial, ele apareceu aqui nessa parcela e apareceu também nessa parcela. Então, podemos colocar o 4 fatorial em evidência. Então, 4 fatorial vai multiplicar 1 mais 5. E observe que esse 4 fatorial que aparece no numerador, ele vai ser simplificado com esse 4 fatorial que aparece no denominador, restando apenas 5 mais 1, ou 1 mais 5, que dá 6. Resposta 6, então, da segunda questão da nossa primeira avaliação. Observe que se você aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, 4 fatorial vezes 1, você volta para 4 fatorial. E 4 fatorial vezes 5, você vai voltar para isso aqui, ó, 5 vezes 4 fatorial. Então, não é necessário você fazer todas aquelas contas, ok? Terceira questão da primeira avaliação bimestral. Quantos são os resultados possíveis no lançamento simultâneo de 3 moedas? Então, vamos lançar 3 moedas, eu quero saber quantos são os resultados possíveis. Podemos também utilizar o princípio fundamental da contagem. Da seguinte maneira, nós temos primeira moeda, segunda moeda, terceira moeda. Quantas opções de resultado nós temos para cada uma delas? Para a primeira, nós temos 2 resultados possíveis, para a segunda, 2 resultados possíveis e para a terceira, 2 resultados possíveis. Que é cara ou coroa, né? Primeira moeda pode dar cara ou coroa, segunda moeda pode dar cara ou coroa, terceira moeda pode dar cara ou coroa. Logo, nós temos um total de 8 resultados possíveis. Vou escrever alguns aqui para vocês, como nós fizemos já em aulas já anteriores, até quando estávamos tendo aulas presenciais, ok? Então, o resultado possível aqui, ó, cara, 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 outro cara, cara, coroa, outro cara, coroa, cara, outro coroa, cara, cara. Só aqui são 4 resultados possíveis. Mais 4, aqui, ó, coroa, 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 cara, coroa, cara e coroa. E nós temos cara, coroa e coroa. Portanto, temos aí, ó, 8 resultados possíveis, tá bom? Você pode fazer dessa maneira aqui, ou você pode usar o princípio fundamental da contagem, que é esse princípio aqui de multiplicar, tá bom? Outra questão, questão 4 da primeira avaliação. Quantos são os anagramas da palavra Google? Quantos são os anagramas da palavra Google? A palavra Google, ela tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras, então é uma permutação de 6 elementos, mas observe que as letras O e G se repetem. A letra O se repete 2 vezes, a gente coloca um doisinho aqui em cima, e a letra G também se repete 2 vezes, a gente coloca outro doisinho aqui em cima. Relembrando, tá? Trata-se de um problema de permutação com elementos repetidos. Então, você tem que fazer aparecer aqui, ó, quantidade de elemento, quantidade de repetição de um elemento e quantidade de repetição de um outro elemento. Tá bom, pessoal? E utilizando a fórmula da permutação com repetição, 6 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo, vezes 2 fatorial embaixo.
Esse 6 fatorial que está em cima, nós vamos desmembrá-lo até o 2 fatorial. Até o 2 fatorial para poder cancelar com o de baixo, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, cancelei esse 2 fatorial aqui com esse 2. Não pode cortar os dois, tá? Só um deles que pode ser eliminado, tá bom? Então, nós vamos obter isso aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e 2 fatorial, que está embaixo, dá 2. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, e 2 vezes 1 dá 2. Esse 2 que está embaixo dividindo, ele pode ser simplificado com alguém que seja divisível por 2 que está em cima. Pode ser esse 6 aqui, ou pode ser esse 4 aqui, tanto faz, tá? Eu vou cancelar com esse 6 aqui, que ele é maior. Então, se eu dividir 6 por 2, aqui vai ficar um 3. Então, a continha que nós vamos ter que fazer é 3 vezes 5, 3 vezes 5, que dá 15, e aqui 4 vezes 3, que dá 12. E se você multiplicar 12 vezes 15, nós vamos obter 180. Isso aqui dá 180, portanto, nós temos 180 anagramas da palavra Google. Questão 5 da primeira avaliação. Quantos subconjuntos com 2 elementos podem ser formados com os elementos desse conjunto que você está vendo aí? Então, o conjunto original ele tem 4 elementos distintos, x, y, z e w. Eu quero saber quantos subconjuntos com 2 elementos cada podem ser formados. Ou seja, aqui, ó, um subconjunto com os elementos x e y é um deles. Um outro subconjunto é o subconjunto com os elementos x e z, é outro. Eu quero saber quantos são. Então, estamos falando de um problema de combinação simples. Um problema de agrupamento simples, ou seja, temos que usar a fórmula de combinação. A fórmula de combinação é essa aqui, ó. Combinação de n elementos agrupados P a P é igual a n fatorial dividido por P fatorial e dentro do parêntese n menos P fatorial. Nesse problema, o n vale 4, que é o total de elementos do conjunto original, e P é o total de elementos dos subconjuntos, que é 2. Portanto, combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Seguindo a fórmula que está aqui em cima, 4 fatorial dividido para 2 fatorial dentro do parênteses 4 menos 2 fatorial. Isso vai nos dar 4 fatorial em cima, embaixo 2 fatorial vezes 2 fatorial. E esse 4 fatorial vamos desmembrar até o 2 fatorial para cancelar com um fator 2 fatorial que está embaixo. Então, cancela aqui, ó, esse 2 fatorial com esse, por exemplo. Então, vamos ficar com 12 em cima, 4 vezes 3, isso dá 12, e 2 fatorial dá 2. Então, 12 dividido por 2, temos 6. São 6 subconjuntos desse tipo aqui, ó. São 6 subconjuntos com 2 elementos cada que podem ser formados. Resposta da nossa questão 6. Questão número 1 da segunda avaliação pergunta para você qual é a probabilidade de obtermos resultados iguais no lançamento simultâneo de 2 dados. Então, pensemos inicialmente no nosso espaço amostral. O espaço amostral, lembre-se que é um conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento aleatório, lançamento de 2 dados. Então, podemos, por exemplo, no lançamento de 2 dados, obter o resultado 1, 1. Também podemos obter o resultado 1, 2. Também podemos obter o resultado 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 e assim sucessivamente. Se você quiser escrever todos eles, você pode escrever, não tem problema nenhum, tá legal? Agora, é extremamente trabalhoso. Então, para determinar o total de elementos, tá vendo? O total de pares ordenados desse conjunto, melhor a gente utilizar o princípio fundamental da contagem da análise combinatória. Ou seja, o número de elementos desse espaço amostral, assim que a gente representa, tá vendo? N de S, número de elementos do conjunto S. Pode ser determinado da seguinte maneira. Quantas opções nós temos para o primeiro dado? 6. Quantas opções nós temos para o segundo dado? Também 6. Portanto, são 36 resultados possíveis.
O que isso quer dizer? Que aqui dentro desse conjunto existem 36 pares ordenados, 36 resultados possíveis no lançamento de 2 dados. Pensemos agora no conjunto evento. Evento, relembrando, é um subconjunto do espaço amostral. E que evento é esse? O evento é obter resultados iguais. Esse é o evento da nossa questão, obter resultados iguais. Ou seja, eu vou escrever aqui dentro desse subconjunto do espaço amostral todos os resultados onde nós temos resultados iguais. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, observe que o número de elementos do nosso evento, o número de elementos do evento obter resultados iguais, são 6. São 6 resultados onde aparecem resultados iguais nos 2 dados. Então, nós queremos calcular a probabilidade. Relembrando para vocês o que é probabilidade. Probabilidade é a divisão do número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. O número de elementos do conjunto evento são 6. O número de elementos do espaço amostral são 6 também. Simplificando essa fração por 6, podemos simplificar por 6 em cima e embaixo, numerador e denominador, vamos obter 1/6. Acabou, a probabilidade é essa. Então, se você quiser, você divide 1 por 6 e apresenta a resposta dessa maneira aqui, ó, 0,1616, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Na forma de porcentagem, 16,6%, mas não é necessário fazer isso. Se você parar aqui, já é uma resposta. Segunda questão da segunda avaliação, questão que gerou muita dúvida aí com alguns alunos. Eu escutei vários alunos falando, a questão está errada. A questão não está errada, pessoal. O problema é a interpretação. Você tem que ter uma boa interpretação da questão. E isso é prática. Lançando-se conjuntamente um dado e uma moeda, qual a probabilidade de obtermos resultado 6? Então, vamos pensar no nosso espaço amostral. O espaço amostral é um conjunto com todos os resultados possíveis, tá bom? Então, nós vamos lançar um dado e uma moeda. Então, nós podemos obter aqui, ó, 1 no dado e cara na moeda. Esse é um resultado possível. Nós podemos obter 1 no dado e coroa na moeda. Isso é outro resultado possível. Nós podemos obter 2 cara. Então, está aí o nosso espaço amostral. Observe que no espaço amostral nós temos todos os resultados possíveis ao lançar um dado e uma moeda conjuntamente. A pergunta é, qual a probabilidade de obtermos resultado 6? Então, o nosso evento é um subconjunto de S. Então, nós vamos observar dentro desse conjunto S aqui todos os resultados onde obtemos 6. E são 2. São isso aqui, ó. 6 cara e 6 coroa. Portanto, são 2 resultados possíveis do nosso evento obter resultado 6. Probabilidade. A probabilidade é dada pelo número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. O número de elementos do conjunto evento são 2. O número de elementos do espaço amostral são 12. Portanto, a resposta é 1/6. Questão número 3 da segunda avaliação. Em uma turma há 20 meninos e 30 meninas. Um aluno da turma será escolhido ao acaso. Qual a probabilidade desse aluno ser uma menina? O número de elementos do espaço amostral. O número de elementos do espaço amostral é o total de alunos, que são 50. Não é? Você escolhendo um aluno ao acaso, você tem um total de 50 possibilidades ao escolher um aluno. E número de elementos do evento. Qual é o evento probabilístico nessa questão? O evento é escolher uma menina. E quantas são as meninas? São 30.
Então, a probabilidade é número de elementos do evento, que são 30, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que são 50. Aqui podemos simplificar a nossa fração, cortando um zero de cima com um zero de baixo, e uma resposta é 3/5. Se você quiser na forma de número decimal, basta dividir 3 por 5, que dá 0,6. E se quiser na forma de porcentagem, é só andar com a vírgula duas casas à direita, 60%. Questão 4 da segunda avaliação. Uma questão de múltipla escolha tem 5 opções de resposta. Se um aluno chutar essa questão, ou seja, respondê-la ao acaso, qual a probabilidade de, em termos percentuais, aqui a questão já está te pedindo, tá, gente? Ó, em termos percentuais, dele acertar a questão. Então, pensemos da seguinte forma: número de elementos do espaço amostral. Número de elementos do espaço amostral é 5. Existem 5 maneiras diferentes do aluno responder essa questão. E número de elementos do nosso evento. O que é o evento? O evento é o aluno acertar a questão. E das 5 opções de resposta, só uma das 5 maneiras diferentes que ele tem de responder a questão, ao acaso, né, chutando, só existe uma maneira em que ele acerta. Então, a probabilidade desse aluno acertar essa questão é 1/5. Se você dividir 1 para 5, você encontra 0,2. E se você transformar para porcentagem, você tem 20%. Questão 5 da nossa segunda avaliação. Sorteando um anagrama da palavra Roma, qual a probabilidade desse anagrama iniciar com vogal? Pensemos no espaço amostral. O nosso espaço amostral são todos os anagramas da palavra Roma, inclusive a palavra Roma também é um anagrama. Então, Roma, amor, Omar, são todos anagramas da palavra Roma. Lembrando que anagrama são palavras com ou sem significado que conseguimos com a permutação das letras de uma palavra original. O número de elementos desse espaço amostral pode ser calculado pela permutação simples de 4 elementos, já que Roma tem 4 letras e nenhuma delas se repete. Então, nós temos uma permutação de 4 elementos que dá 4 fatorial. 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, são 24. Então, são 24 elementos no nosso espaço amostral. Ou seja, são 24 anagramas da palavra Roma. Pensemos agora no nosso evento, no nosso conjunto evento. Lembrando que evento é um subconjunto do espaço amostral. E qual é o evento probabilístico nessa questão? O evento é iniciar com vogal. Então, nós temos que contar todos os anagramas que começam com vogal. Amor é um deles, Omar é outro. Então, para calcular o total de anagramas que começam com vogal, vamos utilizar também a análise combinatória, ou seja, o número de elementos do evento, do conjunto evento, pode ser dado da seguinte forma. A primeira letra do anagrama tem que começar com vogal. A palavra Roma tem 2 vogais, então nós temos 2 possibilidades para iniciar os anagramas. Só pode começar com a letra A ou com a letra O. Escolhido uma vogal, uma letra para iniciar, restam 3. E essas outras 3 letras elas vão permutar entre si. Portanto, nós temos 2 vezes a permutação de 3 elementos. Então, vamos calcular 2 vezes permutação de 3 elementos, já sabemos que é 3 fatorial. Então, nós temos 2 vezes 3 fatorial, isso dá 6. Então, 2 vezes 6, 12. Ou seja, são 12 anagramas que começam com vogal. O nosso subconjunto evento tem 12 elementos. Como nós queremos a probabilidade, lembrando que probabilidade é a divisão do número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Portanto, nós teremos 12 dividido por 24, que simplificando essa fração aqui, ó, por 12, tá, gente? Nós vamos obter a probabilidade 1/2, tá? 1/2, se você dividir 1 por 2, isso dá 0,5. Se você transformar para porcentagem,
50%. Então tá aí resolvidas as nossas 2 avaliações bimestrais aí, você que está no 3º ano do SESC, tá? É interessante você refazer essas questões. O assunto de probabilidade agora no 2º período vai continuar de uma maneira um pouquinho diferente, vão ser acrescentadas análise e interpretação de gráfico, de colunas e tabelas, tá bom? E o segredo é você estudar. Grande abraço a todos, até a próxima aula.